Bom, gente, então, a partir de agora, a aula está sendo gravada. Depois eu mando para vocês o link do YouTube com esse vídeo lá carregado, tá certo? Gente, olha só. Eu tinha conversado com vocês para começar a aula hoje 9h30, porque eu vou precisar 10h40 estar lá na UFCG. Então, mais ou menos umas 10h15 eu encerro a aula hoje e aí eu dou uma chegadinha lá. Ó, pessoal, na nossa última aula que tivemos síncrona, foi uma aula com a parte de primeira lei de Mendel, com a introdução à genética, né? Com a introdução à genética, onde foi discutido alguns conceitos. Dando continuidade, a gente vai iniciar a partir de agora a primeira lei de Mendel. Antes da gente começar a falar sobre a primeira lei de Mendel, eu queria que vocês entendessem que antes de Mendel, né, explicar de forma correta, né, vamos dizer assim, de forma satisfatória, como a gente transmitia as nossas características para os nossos descendentes, como foi que a gente recebeu essas nossas características dos nossos antepassados, ancestrais, né, ascendentes, né, como a gente costuma dizer. Alguns pensadores, filósofos, cientistas da época se arriscaram a explicar como era feita essa transmissão, como é que eram passadas as características de uma geração para outra. Então houve várias tentativas, né? Porém foi a explicação de Mendel, através de um experimento que a gente vai mostrar daqui a pouco, que permitiu explicar de forma correta como era feita a transmissão das nossas características. Então, antes da gente falar especificamente, pessoal, da primeira lei de Mendel, é preciso que a gente, até para poder entender, né, o contexto da primeira lei de Mendel, a gente fazer aqui um breve histórico pré-mendeliano. Ou seja, algumas ideias, né, anteriores a Mendel, né, que tentaram explicar a transmissão das nossas características. Então, antes de Mendel, quais eram as explicações dadas pelos cientistas para a transmissão das nossas características? Olha, a primeira ideia que foi proposta, né, para explicar a transmissão ficou conhecida com o nome de progenie ou pré-formação. E aí o que seria a ideia da progenie ou pré-formação? Segundo essa ideia, minha gente, existia já formado em um dos dois gametas, ou o espermatozoide ou o óvulo, um indivíduo, só que em miniatura. É como se eu já existisse, vamos supor, minha gente, do jeitinho que eu sou, só que em miniatura, né? Dentro do espermatozoide do meu pai ou dentro do óvulo de minha mãe. Então, quem dizia que esse indivíduo pré-formado, né, dentro de um dos dois gametas, dizia que se ele tivesse no gameta masculino, no espermatozoide, o óvulo não continha informação nenhuma. Então, o espermatozoide depositava esse ser pré-formado em miniatura, né, dentro dele, e aí ele se desenvolvia. Então, já dizia que esse ser pré-formado estava dentro do óvulo. E o espermatozoide ia somente estimular esse indivíduo a se desenvolver. Então, não sei se vocês estão percebendo a ideia de que um dos indivíduos, um dos gametas, melhor dizendo, já continha dentro de si um indivíduo já pré-formado. Por sinal, gente, esse indivíduo pré-formado, eles chamavam de homúnculo, né? Então, essa ideia da progenie, ela defendia a ideia da existência, né, do que a gente, né, observava, um tal de homúnculo. Esse homúnculo seria o que, minha gente? Um indivíduo pré-formado, em um dos gametas.
Aí quem defendia, pessoal, essa ideia, acreditava que o espermatozoide continha esse homúnculo, né? O óvulo não continha informação nenhuma. Aqui o óvulo maior continha esse líquido pré-formado e o espermatozoide apenas simulava esse processo acontecer. Então, não sei se vai a gente tem uma pré-formação, a gente deveria acreditar que um dos gametas carregava toda a genética, o outro gameta não carregava nada. Não sei se vocês lembram, devem ter dado isso nos anos anteriores, né, do ensino fundamental. Metade da informação genética a gente recebe do pai, através do espermatozoide, e a outra metade a gente recebe da mãe, através do óvulo. Naquela época a gente acreditava nessa ideia, né? Mas aí, gente, para acreditar numa pré-formação, numa progênie, era preciso a gente acreditar, né, que um gameta ele continha toda a informação genética, o outro não continha nada. E aí como é que a gente explicava que em algumas famílias, né, as crianças nasciam, vamos supor, com algumas características do pai e com outras características da mãe? Ou até mesmo, minha gente, filhos de um mesmo casal tinham características herdadas do pai e outros predominavam características da mãe. Não é do mesmo casal? Então como é que em certos filhos, alguns nasciam, como a gente costuma dizer na linguagem popular, puxavam o pai e outros puxavam a mãe, né? Dentro de uma mesma família isso. Então essa ideia de pré-formação é uma ideia que na realidade passou a ser criticada, né, por vários cientistas. Mas essa, gente, é considerada a primeira ideia, né, sobre a herança, né? A próxima ideia, gente, que ficou conhecida, né, pangênese. Por sinal, gente, essa ideia da pangênese, ela foi defendida por vários cientistas na época, inclusive um bem famoso, que é Charles Darwin. Que todo mundo aqui ouviu falar de Darwin, que se notabilizou, mais conhecido, né, pela teoria da evolução. Mas Darwin também tentou explicar a transmissão das características genéticas, né, as características. O que é pessoa? Darwin assim, que cada órgão do meu corpo liberava na corrente sanguínea, né, cada órgão do meu corpo liberava na corrente sanguínea pequenos fragmentos que ele chamou de gêmulas. Essas gêmulas seriam pedacinhos, vamos supor, do meu coração, do meu pulmão, dos meus olhos, né? Do meu estômago, e assim por diante. E esses pedacinhos, esses fragmentos, essas gêmulas, elas se juntavam todas dentro de um testículo, né? Dos testículos, ou dentro dos ovários, e cada gameta, na realidade, minha gente, representava o conjunto dessas gêmulas. Ou seja, um espermatozoide, ele era constituído pela união dessas gêmulas, né? E cada gêmula era, na realidade, pedacinhos de cada órgão do nosso corpo. Então, eu acreditava na existência, né, na produção de... Vou colocar aqui o termo que ele utilizava, pessoal, gêmulas ou pangênes, daí o nome, olha só, pangênes, ó. O nome do processo, né, vamos dizer, da ideia, né, da hipótese da pangênese, a produção de gêmulas por cada órgão do corpo. Então, cada órgão do corpo produzia essas gêmulas, né, ou pangêneses. E essas gêmulas ou pangêneses se juntavam todas lá nas gônadas, né, nos órgãos sexuais, né, nas glândulas sexuais, testículos, no caso do homem, ovário, no caso da mulher. E cada gameta nada mais é que um somatório, né, dessas. A ideia de uma pangênese, apesar de errada, né, ela é melhor do que uma ideia de pré-formação, porque pelo menos, né, eu entendia que durante a fecundação essas gêmulas masculinas com as gêmulas femininas, que agora estão formando os gametas, iam se juntar e o indivíduo nascia dessa mistura, né? Essa união. Tá certo? Então, obviamente, uma ideia de pangênese é bem melhor do que uma ideia de... Porém, a gente que o que tem dentro dos gametas, minha gente, não são pedacinhos de cada órgão. São, na realidade, genes, né?
genes que vão determinar cada uma das nossas características. Mas não sei se vocês perceberam, essa ideia ela ficou muito próxima, né, do que a gente tem hoje. Então não são pedacinhos do nosso órgão. Já imaginou? Um homem produz 320 milhões de espermatozoides numa ejaculação, e isso ocorre todos os dias. Cada pedacinho do órgão, né, ia chegar a um ponto que ele desaparecer. Nem todo órgão tem essa capacidade de se regenerar, né? Chegaria a um ponto que não haveria capacidade de regeneração. Então, à medida que o cara fosse produzindo gameta, ele ia se desfazendo. A maioria dos nossos órgãos não tem capacidade regenerativa, sobretudo musculares, os órgãos do sistema nervoso central, né? Então, se isso acontecesse realmente, a gente sumiria, né? Com o tempo, desapareceria, né? Então, a ideia da pangênese, apesar de ser uma ideia errada, ela é bem melhor do que a ideia de uma pré-formação, porque ela já dizia o seguinte, que metade vem do pai e metade vem da mãe. Agora, o que tem dentro dos gametas? São pedacinhos de cada órgão? Não. Hoje nós sabemos que são genes, né? Uma outra ideia, gente, que ficou também bastante divulgada foi a ideia da epigênese. A ideia da epigênese, pessoal, a gente diz que é uma ideia considerada vaga. Por quê? Segundo a epigênese, né, cada gameta carrega um potencial, olha só, carrega, eu vou colocar aqui em vermelho, um potencial capaz de gerar um indivíduo. Olha, cada gameta carrega um potencial. Esse potencial, na hipótese da gênese, é os pedacinhos. É verdade, gente, que cada gameta carrega um potencial, né? Esse potencial, nós sabemos que são genes. Então, a ideia de uma epigênese não é uma ideia errada, não é uma ideia absurda. É uma ideia imprecisa, é uma ideia vaga. Pelo menos a gente dizia que o que era esse potencial, né? Mas, obviamente, não são pedacinhos de cada órgão, né? Não são fragmentos de cada órgão. Mas vocês entendam que a hipótese da epigênese, né, ela não é uma hipótese errada, ela é imprecisa, ela é vaga potencial que cada gameta carrega. Quem vai explicar, minha gente, que potencial é esse, a gente vai ver daqui a pouco, é Mendel. Mendel, esse potencial, vocês vão ver daqui a pouco, são fatores, que ele vai chamar na época de fatores, e que nós chamamos hoje de genes. E que a gente herda metade do pai, metade da mãe, né? O que pode parecer óbvio para a gente hoje, para a época a gente foi extremamente revolucionário. E a gente, uma hipótese que eu vou colocar aqui para vocês, ó, lei da herança ancestral, ficou conhecida como herança ancestral, herança ancestral ou sanguínea. Gente, ó, de todas as explicações sobre a transmissão das nossas características, é a absurda delas. Porém, é a que tem mais influência na sociedade nos dias de hoje. Para você ter a ideia dessa história errada, né? A gente vai perceber que a influência da herança ancestral ou sanguínea, ela não esquece, vamos dizer, até hoje. O que diz, minha gente, essa herança ancestral ou sanguínea? Ela diz que cada indivíduo nasce da mistura de sangue. Durante o ato sexual, né, ocorre uma mistura de sangue, e essa mistura de sangue faz com que lá no útero gere o indivíduo. Então a herança está no sangue. É o sangue das informações genéticas. Alguém pode dizer assim, você é absurdo. Mas não sei se vocês perceberam, quando a gente dizer que pessoas da mesma família, né, elas apresentam parentesco, a gente costuma dizer assim, pessoas da mesma família, pessoas do mesmo sangue. Ah, o meu sangue corre nas veias do meu filho. Ah, o meu neto é sangue do meu sangue, né? Como é que tu tem coragem de fazer isso com tua mãe? Ela é teu sangue. Rapaz, quando um primo se casa com uma prima, ocorre uma mistura de sangue incompatível, aí nascem crianças com anomalias.
né? Rapaz, pense num caba ruim, né? Também na família dele só tem gente ruim, é porque está no sangue da família. Normalmente, gente, essas são as expressões utilizadas para referir a pessoas de uma família. Pessoas de uma mesma família têm o mesmo sangue. Isso, minha gente, vocês que são estudantes agora, né? Alunos que estudam genética, tem que entender que essa palavra sangue ela é dita no sentido figurado, é uma metáfora. Sangue não transmite informação genética. Pessoas de uma mesma família não têm o mesmo sangue, né? Elas não apresentam o mesmo sangue, elas apresentam uma semelhança em seus DNAs. O DNA sim, o sangue não. Mas é muito comum a gente usar essa expressão. Assim, que a herança ancestral sanguínea, apesar de ter sido, gente, uma ideia errada, foi a que deixou mais influência na nossa sociedade atualmente. Por isso que é tão importante a gente entender, né, referir à genética. Não sei se alguém aqui já fala. Quando a gente fala que pessoas da mesma família se casam, a gente usa o termo casamento consanguíneo. Consanguíneo, ao pé da letra, significa de mesmo sangue. Você tem uma ideia. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo casamento consanguíneo, a gente usa endogamia. Endogamia, gamia, casamento, casamento dentro da família. Mas há um tempo atrás era comum usar o termo consanguíneo. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês entendam, minha gente? Vejam só. Essas eram as ideias que existiam antes de Mendel, né, assim, explicar corretamente. Então, é dentro desse caldeirão, vamos dizer assim, de ideias, que surge a primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel ela surge exatamente para explicar de forma definitiva, né, como é que se caracteriza essa geração. E aí, observe o seguinte, gente. No item 2, vamos ver aqui os trabalhos de Mendel. Então, observe aí as ideias que existiam sobre a herança, tá bom? E vejamos agora o que é que vai acontecer. Pessoal, antes de falar sobre os elementos de Mendel, é preciso que a gente tenha um pouco sobre o texto em que viu Mendel. Ele era um monge austríaco. Ele nasceu, né, na Áustria, mas viveu num mosteiro, né, num convento lá no mosteiro, que hoje pertence, né, essa região à República Tcheca, né, antiga Tchecoslováquia, né, hoje é a República Tcheca. E Mendel, ele é uma família camponesa. Ele trabalhava, né, na Áustria, no campo. Ele era camponês, assim. Ele foi estudar nesse mosteiro lá, né, hoje na região da República Tcheca. E uma das tarefas de Mendel, lá dentro do mosteiro, lá dentro do convento, era o jardim. E nesse jardim, pessoal, ele colocava ervilhas de uma espécie, né? Ele trabalhou com a ervilha de cheiro, que é uma espécie de ervilha, né? Que ele cultivava no jardim. E aí a história, gente, conta que ele teve a curiosidade de entender como é que as ervilhas elas transmitiam suas características para os seus descendentes. Como é que passava essas informações de uma geração para outra? E aí, os experimentos na época explicaram de forma satisfatória não somente como eles transmitiam essas características de uma geração para outra, mas como todos os seres vivos. Então, o que observa as ilhas, minha gente, passou a valer para todas as espécies do nosso planeta. É claro, viu, gente, que a genética que a gente observa e estudada por Mendel, ela não explica tudo o que acontece no nosso planeta hoje, né, em termos de genética. Até porque a época de Mendel, isso era o quê? Século XVIII, né? Muita coisa, obviamente, apareceu de Mendel. Mas eu diria a vocês que a base de todo o estudo da genética que a gente tem hoje é base mendeliana. O que a gente sabe de genética é exatamente a base mendeliana que nos forneceu para isso. Até mesmo, minha gente, os conhecimentos pós-Mendel, eles só podem ser compreendidos com o estudo de Mendel. Os fatos de genética pós-mendeliana, porque a gente tem a genética mendeliana.
Então, o que é que Mendel fez na época, que acabou descobrindo, né, gente, a base de transmissão das nossas características. Veja só, ele trabalhou com a ervilha de cheiro e usou 7 características da ervilha de cheiro. Eu vou colocar só para observar um fato aqui importante. Dessa espécie, né, ele estudou a cor da semente e ele percebeu que em relação à cor da semente, ela poderia ser amarela ou verde, a forma da semente, a semente da ela poderia ser assim, ela poderia ter uma casca assim, que ele chama de casca rugosa. Então a casca podia ser lisa ou então rugosa. Aí ele estudou também, gente, então, a vagem, né, como é uma luminosa, né? Ela tem uma vagem, cor da vagem, podia ser verde ou amarela. A forma da vagem, vejam uma curiosidade, a vagem é vista assim, gente, ele chamou de vagem lisa, ela podia ser, ele chamou de vagem ondulada. Vagem lisa, vagem ondulada. Né? O que mais? Ó, a cor, a flor, gente, ela poderia ser púrpura, seria vermelho, ou então branca. Púrpura, vermelha no caso, né? Branca. A altura da planta. A planta podia ser alta, podia ser baixa. E para finalizar, gente, a posição da flor. A flor na planta poderia ficar todas reunidas na parte de cima, que ele chama de posição final, ou ela poderia ficar de baixo, que ele chama de posição axial. Em outras palavras, elas estavam localizadas em cima ou até são 7 características, gente. Ó, 7. E não sei se vocês estão percebendo, para cada característica estudada, ele sempre via 2 possibilidades. Né? Ele percebia 2 condições. Para cada característica estudada, ele tinha uma condição, que obviamente hoje nós sabemos que diz que é dominante, e a outra é recessiva. Hoje a gente usa essa expressão dominante, recessiva, né? Mas aí, para a gente, observando os trabalhos de Mendel, cada uma dessas condições a gente chama de fenótipo. Então a gente tem a cor da o fenótipo é fenótipo verde, lisa e rugosa. Então, tudo isso aqui são fenótipos para a situação. Assim a gente tem, né? Normal, albino, indivíduo que usa um direito, outro que canhoto. Para cada característica dessa, a gente tinha 2 fenótipos, 2 condições. E veja que interessante, gente. Ele estuda cada uma das 7, uma de cada vez. E o que ele descobre, minha gente, para a cor da semente, o padrão de transmissão para a cor da semente se repete para as outras 6 características. Então ele começou a perceber que os resultados obtidos para a cor da semente se repetiam para a forma da semente, para todas as outras. Então ele começou a perceber que havia, portanto, um padrão na transmissão dessas características. É esse padrão, gente, de transmissão que a gente chama de primeira lei de Mendel. Então, observe, para a gente entender a primeira lei de Mendel, para entender a lei de Mendel, a gente vai escolher uma dessas 7 e estudar. E aí o que vai acontecer, gente, para essa característica escolhida, vai se repetir para as outras 6. É claro que a gente não vai precisar estudar as 7 características, obviamente, ficaria uma coisa repetitiva. Para entendermos a primeira lei, a primeira lei de Mendel, analisamos uma das 7 características. Então eu vou escolher uma só, a gente vai conhecer o que vai acontecer nessa característica. Ora, a escolha vai representar, portanto, a escolha de uma das outras. E esse par vai para todas as outras. Certo? Então, eu vou aqui escolher uma das 7. A característica vai iniciar aqui o termo. Então, no inglês, vamos ver aqui a diferença. E aí, veja só, gente.
a característica escolhida, a cor da semente, e quando ele semente, ela poderia ser amarela ou verde. Já de carregar, lembra que vocês já aula sobre esse assunto? Não é necessário será, né? Vamos ver como foi que ele explicou a transmissão dessa cor ao longo das gerações. Ao longo das gerações, como passaram para essa informação aí, né? E acompanha o seguinte, olha só. Para iniciar os experimentos, para início, né? Mendel resolveu dizer que nós chamamos de sensação de linhagens. Vou aqui destacar a palavra, pessoal, puras. Então, lá na plantação que foi feita, ele cultivou de um lado do jardim plantas amarelas, do outro lado plantas com sementes, caso produtores de semente. Aquelas plantas que só produziam semente cor amarela, aquelas que só produziam semente cor. Então, existe uma planta produzia dois tipos de semente, amarela e verde, aí subia a planta. Essa planta que produziu os dois ele chamava de híbridas. Né? Então, ele queria, para iniciar o experimento, uma planta que fosse amarela pura e uma planta que fosse verde pura. Para isso, o que é que ele observava? Ele fazia as plantas, e se nascesse uma planta com os dois tipos de semente, produtora dos dois tipos, ele incluía. E aí ele conseguia, com o tempo, selecionar no seu jardim uma planta que fosse amarela pura e verde pura. Só para vocês terem uma ideia, gente, esse experimento de Mendel deu cerca de 5 anos. Foram 5 anos até ele a análise dos seus experimentos. Né? Então, muitas vezes, quando a gente faz pesquisa hoje, que o resultado já sai amanhã. Imagina um experimento desse como o meu, né? Então, o cara passou 6 anos fazendo essas experiências com ervilha. E aí consegue produzir as gerações, né? Com as características. Então, depois que ele faz isso, gente, ele começa a realizar o experimento. A partir de agora, gente, toda vez que eu representar assim, esse P entre países, isso aqui vai representar o número de geração parental. Toda vez que vocês virem o P, é geração parental. E o que seria uma planta produtora de semente amarela pura, cruzar com uma planta de semente verde, e as plantas aqui, como eu disse, foram plantas selecionadas previamente como puras. E temos uma amarela pura com verde pura. Uma planta que só produzia semente com uma que só produzia semente de cor verde. E assim ele conseguiu selecionar, né, essas plantas ao cruzamento. O resultado desse vai gerar o que nós vamos chamar de F1. A partir de agora, F1 vai representar o número de filhos da primeira geração. Os filhos da geração são, na realidade, o resultante, né, gente, desse aí. Daí vem o resultado obtido, gente. Todas as plantas produzidas, né, todas que foram produzidas exatamente, geraram semente de cor amarela. Como foi que me lembrou isso aqui, gente? Que o fator que determinou a amarela se misturou com o determinou verde, e dessa mistura de fatores prevaleceu a amarela. Na nossa linguagem de hoje, né, eu diria que a alelo amarela é dominante e o alelo verde é recessivo. E aqui prevaleceu a amarela é dominante e recessiva, prevaleceu a amarela. Veja, pessoal, o que nós chamamos hoje de alelo, Mendel chamava na época, né, de fator. A linguagem era essa. Então preste bem atenção, gente. Se essa daqui eram puras, amarela e pura, e essa daqui é que outro tipo de fator. Então, para Mendel, essas plantas amarelas de F1 são chamadas de plantas híbridas. Híbridas porque houve uma mistura aqui do fator da amarela com o fator verde, prevalecendo, portanto, a amarela. Certo? Então, gente, na F1 todas apresentaram sendo amarela. E aí, o que foi que ele fez, gente? Ele pegou as plantas de F1 e cruzou esse. Aí fez o que nós vamos representar a partir de agora, F1 vezes F1, significa na prática cruzamento 2 F1 entre si. Eu vou pegar as plantas da geração F1, né? As híbridas, para usá-las entre si. Então eu vou fazer o cruzamento amarela. Lembrando que essas plantas F1, elas são plantas, olha só, híbridas. E aí o resultado desse, né? Olha só, vai constituir, nós vamos chamar agora de F2. Que são os filhos da segunda geração. E o que foi dito, gente, na F2, na segunda geração? 75% amarelas, 25% verdes.
Note que a cor verde desapareceu na F1 e reapareceu na F2. Verde desapareceu, mas apareceu. Não sei se vocês notaram, gente. Geração parental são os pais de F1, né? F1 pai de 2. É como assim, o pai, os filhos e aqui os netos, né? Três gerações da família. Né? As três gerações da família. Vocês já perceberam. Muitas vezes, gente, um avô que tinha, vamos supor, os castanhos, aí a avó olha um exemplo, aí todos os filhos aí são castanhos. Aí quando esses filhos se casam, né? Principalmente, aí imagina esse casamento aqui, as pessoas de olhos castanhos, as pessoas de olhos azuis. Aí a gente diz, não, puxou o avô, puxou a avó. Né? É que vamos olhar esses resultados. É exatamente, gente, a explicação desses resultados que vai constituir a base da primeira lei. Então ele pegou uma pura, produziu uma híbrida, aí pegou essas amarelas híbridas aqui, cruzou entre si, aí produziu no final 95% amarelo e 5% verde. Como é que a gente explica esses valores obtidos? Por que a cor verde desaparece e reaparece? Tudo isso são explicações que eu gostaria de mostrar a vocês depois, nossa, né? Mostro a vocês qual foi a explicação para esses resultados. A princípio, minha gente, isso aqui vai representar a base de todo o estudo da genética que nós temos hoje. Tá certo? Então eu vou sair agora, como eu disse com vocês,